Bom, pessoal, então agora a gente vai falar da equação geral da circunferência. A gente viu a reduzida, que era em função das coordenadas do centro e do raio, né? Ficava bem evidentes. E agora a gente vai falar da geral. Na equação geral, assim como a equação geral da reta, o objetivo é isolar todo mundo no primeiro membro igual a zero. Lembra que a equação geral da reta era isso? Blá, 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 igual a zero? Era x mais by mais c igual a zero. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então você tem lá a reduzida. O que você vai fazer? Desenvolver os produtos notáveis. Então, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Nota que o segundo, que é o x do centro, é um valor conhecido, então isso aqui é uma constante. Mais quadrado do segundo, isso é uma constante. As variáveis são x e y. Aqui, de novo, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E o raio quadrado que estava dando sopa aqui, né? Positivo, somando, ele vai subtrair no primeiro membro. Então, isso que eu marquei de vermelho aqui é tudo constante. Isso quer dizer o quê? Que eu vou poder fazer algumas operações, talvez, aqui, especialmente com o x do centro ao quadrado, y do centro ao quadrado e o raio ao quadrado. Outra coisa importante é organizar. Então você tem aqui ó, o x ao quadrado e o y ao quadrado. Os dois termos ao quadrado você traz para frente, para o começo do teu polinômio. Depois os termos de primeiro grau, o menos 2x do centro, x, e o menos 2y do centro, y. Isso aqui é constante e constante. E depois o termo independente, que é a soma dessas constantes. X do centro ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos raio ao quadrado. Então, a grosso modo, a equação geral da circunferência vai ter esse formato x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c. A, b e c coeficientes reais aqui. Veja que eu coloquei aqui os coeficientes do x ao quadrado e do y ao quadrado como 1. Mas as equações gerais de uma circunferência são infinitas para a mesma circunferência. Porque eu posso multiplicar por k essa equação. E aí eu teria constantes k e k. Podem ser ambos números positivos, números negativos, tá? O que é importante é que os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado na equação geral, eles sempre serão iguais. Então, se você tem uma equação com x ao quadrado e y ao quadrado, mas com coeficientes diferentes, ela não é uma circunferência, tá bom? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Esse seria o exemplo A. Faltou colocar aqui, mas esse é o exemplo A, porque depois no outro slide a gente vai ver o B e o C. Vamos determinar a equação geral de uma circunferência, o centro dela menos 2 e 1 e o raio igual a 2. Então eu vou substituir na equação reduzida. O x do centro por menos 2, o y do centro por 1 e o raio por 2. X mais 2 ao quadrado, y menos 1 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Desenvolve. Então x ao quadrado mais 2x mais 4, mais 4x mais 4. Aqui vai desenvolver y ao quadrado menos 2y mais 1. E esse 2 ao quadrado, que é 4, eu vou subtrair. Quem que eu posso juntar? 4 mais 1 menos 4. Dá 1, né? Porque 4 menos 4 vai zerar. Coloco o x ao quadrado mais y ao quadrado. Os termos de primeiro grau, 4x menos 2y, mais 1 igual a 0. Só isso. Bem tranquilo, né? Vamos lá. Representar a circunferência de centro menos 3 e 1 e raio 2 na forma da equação geral. Mesma coisa, né? Equação reduzida da circunferência, substituir o centro, o x do centro por menos 3, então ficou x mais 3. O y do centro por 1, ficou y menos 1 ao quadrado, igual a 2 ao quadrado. Aqui vai dar x ao quadrado mais 6x mais 9, y ao quadrado menos 2y mais 1, e eu vou subtrair o 4 ali. Quem dá para juntar? 9 mais 1 dá 10, 10 menos 4 dá 6. Só isso. Tá aí reorganizado, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 6x menos 2y mais 6 igual a 0. Legal? Essa letra C, talvez, eu vou até colocar um asterisco aqui, talvez seja o mais importante de se fazer numa equação geral. Nos outros vídeos, a gente vai ver exercícios que precisam disso que a gente vai fazer agora. Que é o quê? Conhecendo a equação geral, achar o centro e o raio. Eu quero determinar qual é o centro e o raio da circunferência dada por essa equação aí. E veja, quando eu olho para a reduzida, ele é escancarado. Mas quando eu olho para a geral, eu não consigo enxergar de cara o centro e o raio. O que eu posso fazer para enxergar o centro e o raio é o caminho inverso. Como assim o caminho inverso? Ora, você não desenvolveu aqui
colocando um trinômio quadrado perfeito, outro trinômio quadrado perfeito, e trouxe o raio ao quadrado subtraindo aqui, você vai fazer o contrário. Você vai jogar o termo independente para lá, para ser o raio ao quadrado, e os trinômios quadrados perfeitos, você vai voltar eles à forma de um produto notável. A questão é que eu não estou enxergando trinômios quadrados perfeitos aqui. Posso até reorganizar o x ao quadrado menos 6x, o y ao quadrado mais 8y, o menos 24 já somei no segundo membro, mais 24. Mas para ser trinômio, eu preciso de um terceiro cara aqui. E lembra, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Quem que tem que ser esse segundo aqui? Menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, para dar 6x. Aqui tem que ser 3. Então aqui vai aparecer um 3 ao quadrado, que é 9. Mas se eu vier aqui escrever mais 9, a minha equação desequilibra. A equação é uma balança, eu preciso ter equilíbrio nela. Cadê esse equilíbrio? Né? Simples, coloco 9 dos dois lados. Soma 9 no primeiro membro, soma 9 no segundo membro. Pronto, manteve o equilíbrio. Tá ok? O segundo trinômio, y ao quadrado mais 8y mais quem? Aqui eu tenho um 8y, que é 2 vezes y, vezes o segundo. Quem que tem que ser o segundo? 4. Então aqui tem que aparecer um 4 ao quadrado, 16. Soma 16 nos dois membros. Pronto. Agora você tem trinômio quadrado perfeito. O primeiro termo é x, o segundo termo é 3, o sinal entre eles é menos, x menos 3 ao quadrado. O primeiro é y, o segundo é 4, o sinal entre eles é mais, y mais 4 ao quadrado. 24 mais 9 mais 16, 49. O que é isso aqui? É a equação reduzida. Ou seja, eu consegui sair da geral para a reduzida. E se eu cheguei na reduzida, poxa, tá aqui, né? Centro, x e y. É 3 e menos 4. Lembra que troca o sinal. Né? Menos x do centro, menos y do centro. E o raio está aqui ao quadrado. 49, então o raio é 7. Só isso. Tranquilíssimo. Né? Vou fazer um exercício aqui que é um exercício de discussão. Não se preocupe tanto assim, porque esse exercício vai dar um problema bastante algébrico, mas ele é mais de discussão do que de operação. Tá? Então aqui não vai aparecer isso aqui depois para vocês cobrando, mas é algo para a gente discutir. Então a gente tem aqui uma equação completa do segundo grau. Uma equação completa do segundo grau com duas incógnitas, ela tem termos onde cada uma dessas incógnitas está ao segundo grau, um termo onde tem o produto das incógnitas, porque aí você soma o grau das duas, fica do segundo grau também, termo em primeiro grau de cada uma das duas incógnitas e termo de grau zero, que é o termo dependente, igual a zero. A pergunta é, quais são as condições para os coeficientes A, B, C, D, E e F para que isso aqui seja uma circunferência? Para começo de história, eu vou adotar que o A tem que ser diferente de zero. Se o A for zero, não vai ter x ao quadrado. Se não tem x ao quadrado, não vai ter circunferência. E a partir daí, eu vou dividir a equação inteira por A. Já que ele não é zero, eu posso fazer isso. Aí eu vejo que o coeficiente do y ao quadrado é b sobre A. Só que ele tem que ser igual ao coeficiente do x ao quadrado, que no caso é 1. Então isso só vai acontecer quando b sobre A for igual a 1 ou b igual a A. Outra coisa, esse outro termo de grau 2 aqui não tem na equação de circunferência um termo xy. Conclusão, você tem que eliminar ele para virar uma circunferência. Quanto tem que valer o c para isso daqui ser eliminado? Zero. C sobre A é igual a zero, então C é igual a zero. Quando eu olho para o resto aqui, eu aí tiro algumas conclusões. Bom, o D sobre A está no lugar do menos 2 vezes o x do centro. Eu vi isso no desenvolvimento anterior. O E sobre A no lugar do menos 2y do centro. E o F sobre A está no lugar do x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos raio ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu posso escrever esse x do centro aqui como D dividido por menos 2A. O menos 2 estava multiplicando, eu vou dividir. A mesma coisa para o y do centro. E aí eu tenho que o F sobre A vai ser o menos D sobre 2A, ou menos D sobre 2A ao quadrado, no lugar do x do centro, mais menos E sobre 2A ao quadrado, no lugar do y do centro, menos o raio ao quadrado. O que eu vou fazer agora? Primeiro, eu vou isolar esse raio ao quadrado. Eu não sei quem é o raio, mas eu sei que tem uma condição. Uma circunferência, para ser circunferência,
tem que ter um raio positivo, não pode ser negativo nem zero. Então eu vou isolar esse raio ao quadrado, ou seja, somei o raio ao quadrado lá, subtraí o f sobre a aqui. Para organizar isso aqui, eu vou fazer esses quadrados. Então vai ficar positivo, d ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Positivo, e ao quadrado sobre 4a ao quadrado. E aí eu vou fazer o MMC já com essa fração, e vou escrever d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af sobre 4a ao quadrado. Eu fiz o MMC de 4a ao quadrado com a, 4 ao quadrado dividido por a é 4a, vezes menos f, menos 4af. Para isolar o r, eu tenho que tirar o quadrado. Acabei de falar, raio é sempre positivo. Então eu não vou nem colocar o mais ou menos aqui na frente, não faz sentido. Só raio igual a raiz quadrada de tudo isso daqui. Para que isso aqui seja positivo, bom, o denominador sempre vai ser positivo. Porque o a não é zero, primeira premissa que eu coloquei lá em cima, e o a ao quadrado, número positivo ou negativo elevado ao quadrado, fica positivo. Então isso aqui é positivo. Então, para que o radical todo seja positivo, eu tenho que o numerador também tem que ser maior que zero, também tem que ser positivo. Então eu chego nesta conclusão aqui, que d ao quadrado mais e ao quadrado menos 4af tem que ser maior que zero. Posso tirar o 4af, somando ele, d ao quadrado mais e ao quadrado maior que 4af, ou ainda escrever que d ao quadrado mais e ao quadrado dividido por 4a tem que ser maior que f. Ok? Essa é uma conclusão que a gente não vai ficar testando nas equações que vierem para a gente não vai ficar analisando isso daqui, não. Era só para esse caso aqui da equação completa do segundo grau. Tá bom? Gente, o mais importante dessa equação geral da circunferência, como eu falei antes, é você saber levar da geral para a reduzida, para poder enxergar centro e raio. Beleza? Fechou aí? Segue para o próximo vídeo.